O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional. As aulas abordam as novas perspectivas do direito internacional, a análise econômica, o direito internacional atual e muito mais. As aulas são com o professor Diego Pereira Machado. Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos à aula de número 5 do Saber Direito, a nossa última aula sobre análise econômica do direito internacional. Rendeu e rendeu muito. Teríamos muito mais para falar em razão da riqueza do direito e economia. Há muito o que falar, há muito o que estudar. Precisaríamos, pelos meus cálculos precisos, de umas 344 aulas, cada uma de 2 horas. Mas não é possível. Então a gente vai continuar estudando a análise econômica do direito e agora focando cada vez mais na análise econômica do direito internacional. Eu vou ter que encerrar alguns tópicos da aula anterior, extremamente úteis, ricos e pertinentes. Nós paramos a última aula na teoria dos jogos, na teoria das interações entre as pessoas. E a gente importa essa teoria dos jogos, dos jogadores, essas interações, essas decisões, não só das pessoas. Embora a análise econômica do direito, conforme a aula anterior, foque na metodologia individual da pessoa natural, a gente traz essa teoria dos jogos para a sociedade internacional, para os estados. E nós temos, de acordo com a doutrina, diferentes tipos de jogos, diferentes classificações. Nós temos, por exemplo, os jogos de coordenação. O que seriam os jogos de coordenação? Nós temos um jogo de coordenação simples. O que é um jogo de coordenação simples? É quando os jogadores são indiferentes em relação à escolha dos outros jogadores. É um jogo simples, é um jogo de coordenação, é um jogo de coordenação simples. Vou dar um exemplo da doutrina retirado de livros de jogo de coordenação simples. O fato de nós dirigirmos à direita ou à esquerda. Por que nós dirigimos à direita ou à esquerda? Qual que é a mão principal, direita ou esquerda? Salvo na Inglaterra, né? Em alguns países que foram influenciados pela Inglaterra. Mas essa questão de nós dirigirmos à direita ou à esquerda, ela é irrelevante. Nós poderíamos ter nos acostumado a dirigir à direita ou à esquerda. Uma simples regra resolve. Foi estabelecida uma regra e nós dirigimos só de um único lado. É um simples jogo de coordenação, em que os participantes são indiferentes, essa é a principal expressão, às escolhas. Vai para a direita, para a esquerda, fixa logo uma com uma norma comum aí, que a gente vai dirigir, em regra, só na direita ou só na esquerda. Acabou. Dentro dos jogos de coordenação, nós temos os jogos de coordenação assimétrica. Aí, nos jogos de coordenação assimétrica, a posição, o comportamento de um jogador passa a ser relevante. Aí começa a ter um pouco mais de relevância. Ok? Exemplo retirado da doutrina, não fui eu que dei, não. Quando 2 pessoas de idiomas diferentes começam a se comunicar, um francês e um brasileiro. Eu falo português, o sujeito fala francês. É relevante, começa a ser importante eu saber um outro idioma. Ele é francês, ele fala francês, eu falo português. Não seria interessante nós dois começarmos a falar inglês, um outro idioma, para entrarmos em contato? Esse é um jogo de coordenação assimétrica. Uma escolha começa a ser relevante para o outro jogador. Além do jogo de coordenação simples, além do jogo de coordenação assimétrica, nós temos os jogos ainda de coordenação por diferenciação de papéis. Nesse caso, os jogadores, eles desempenham diferentes papéis. A posição, o comportamento de um jogador, no caso da coordenação por diferenciação de papéis, passa a ser relevante. Exemplos triviais, comuns, ordinários, que nós retiramos do dia a dia, que dão exemplo dos jogos de coordenação por diferenciação de papéis retirados da doutrina. Uma porta.
ela tem que abrir para fora ou para dentro? Retirei da doutrina, não fui eu que inventei, não fui eu que trouxe. Exemplo trivial. Vai para fora, vai para dentro. Essa porta aqui do estúdio. Eu estou entrando, eu estou saindo dela, eu vou puxar ou vou empurrar para fora? Mesma coisa quem está lá de fora. Vai empurrar para dentro, puxar. Como é que funciona isso? Se vier duas pessoas, eu tentando sair do estúdio e um funcionário tentando entrar, a gente vai entrar em choque. A gente vai ter que definir se a porta, quando ela abre, se ela vem para dentro ou se ela vai para fora. O meu comportamento passa a ser decisivo em comparação ao comportamento do outro jogador e nós temos diferentes papéis nesse jogo, porque eu estou saindo da sala e ele está entrando. É um exemplo, desculpa, com todo respeito, extremamente comum, ordinário, mas para você entender a interação de dois sujeitos num jogo de coordenação por diferenciação de papéis. Um outro exemplo trivial, comum, ordinário, sobre tipos de jogos de coordenação por diferenciação de papéis. Também dado pela doutrina esse exemplo. Rompimento de ligação telefônica. Eu estou conversando com uma pessoa pelo telefone. Maravilha. Rompe-se, acabou, caiu a linha. Eu lembro muito daqueles telefones antigos, né? Caiu a linha. Eu estou conversando com outra pessoa. Para eu ligar, rompeu a ligação. É um jogo de coordenação por diferenciação de papéis. Eu só vou conseguir entrar em contato com essa pessoa se só um ligar. Se essa pessoa tentar ligar e eu tentar ligar ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir conversar. Se as duas ficarem esperando a ligação do outro, também não vão conseguir se comunicar. É um jogo de coordenação por diferenciação de papéis. Uma precisa ligar de novo para restabelecer a conversa telefônica e a outra não pode ligar, vai ter que aguardar. É um jogo de coordenação por diferenciação de papéis em que os jogadores devem ter papéis diferentes nesse jogo, ok? Um liga e o outro espera, porque se ambos terem o mesmo comportamento, não vai dar certo. Se ambos esperarem ou ligarem ao mesmo tempo, não vai dar certo. Exemplo doutrinário do que nós retiramos dos livros, muito trivial, muito comum, para entender os jogos de coordenação. Mas eu não vou me preocupar com os jogos de coordenação. Nós temos os jogos de coordenação simples, nós temos os jogos de coordenação assimétrica, jogos de coordenação por diferenciação de papéis. É a teoria dos jogos, a interação entre as pessoas. O que mais nos interessa nos jogos, na teoria dos jogos, são os jogos de cooperação. Porque os jogos de cooperação são fundamentais para entendermos os contratos, para entendermos os tratados internacionais. Nos jogos de cooperação, nós temos uma interação inteligente, nós temos uma interação estratégica. Nos jogos de cooperação, nós temos o equilíbrio de Nash, John Forbes Nash, em que o comportamento de um sujeito inteligente é decisivo e influi no comportamento de outro. São jogos mais complexos de cooperação. E nos jogos de cooperação, o objetivo é estimular a cooperação. A cooperação, ela é vantajosa. A cooperação, de acordo com a análise de custos e benefícios, ela é mais vantajosa. E nós utilizamos a teoria dos jogos de cooperação para quê? Ele explica as regras de propriedade, fixação de propriedade, que não é muito importante hoje para a nossa aula, porque nós não temos tempo. Ela é importante para nós estudarmos as regras de reciprocidade. Professor, o que é uma regra de reciprocidade? Contrato e tratado internacional. Até mesmo costume internacional, fontes do direito internacional. Elas são estudadas como regras de reciprocidade dentro da teoria dos jogos, como modalidades de jogos de cooperação. E os jogos de cooperação, eles também nos ajudam a entender as ações coletivas. O que são ações coletivas? Já vou explicar. Não vamos complicar, que já está meio complicado, já está meio difícil. Eu vou começar estudando, eu ainda estou na teoria dos jogos. Se situa, presta atenção, eu ainda estou na teoria dos jogos. Eu ainda estou nos jogos de cooperação, interações entre jogadores inteligentes, decisores, equilíbrio,
interação, decisão, dependência, a cooperação é mais vantajosa em tese. Dentro dessa teoria dos jogos de cooperação, vamos falar um pouquinho sobre as regras de reciprocidade, que nos ajudam a entender os contratos e os tratados internacionais. Aí eu vou falar sobre o dilema do prisioneiro. Vem comigo aqui, câmera do meio. Pessoal, dilema do prisioneiro. O aluno vai pensar, nossa, professor, prisioneiro? Eu estudo lá no processo penal, prisão preventiva, prisão temporária, pelo amor de Deus. Estávamos estudando economia, no direito, equilíbrio de Nash, matemática, e agora eu estou estudando prisioneiro, sim, o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro nos ajuda a entender as regras de reciprocidade, nos ajuda a entender a formação dos contratos e a formação dos tratados. É quando nós estamos no campo da teoria dos jogos de cooperação, ganha importância o dilema do prisioneiro. O que é o dilema do prisioneiro, pessoal? Dois prisioneiros, é uma historinha, é um caso hipotético. Dois prisioneiros acusados de roubo são pegos pela polícia. A polícia, a promotoria, não tem provas para condenar os dois em conjunto. Então, para ela conseguir a condenação, a polícia e o Ministério Público, depende do comportamento dos dois prisioneiros. Um tem que confessar ou não, ou os dois confessarem ou os dois não confessarem. O que a polícia faz? Pega os dois prisioneiros, coloca em lugares distintos, isolados, sem comunicação e conversa com cada um dos prisioneiros. Dependendo da resposta, esses prisioneiros podem pegar uma pena muito elevada, podem ser inocentados ou pegar uma pena muito baixa. Mas fato é que nesse dilema do prisioneiro você tem dois jogadores, dois prisioneiros, que não estão em contato e o comportamento de um jogador, de um prisioneiro, vai interferir na pena do outro. E a polícia e o Ministério Público conversam com eles de forma separada, privativa, individualizada. No dilema do prisioneiro, eles podem confessar ou não confessar o crime. Ou eles vão confessar ou não vão confessar o crime. De acordo com o dilema do prisioneiro, a resposta tradicional, a solução esperada é que os dois confessem. Os dois confessando, eles vão pegar uma pena menor. Maravilha? Professor, qual a utilidade dessa dilema do prisioneiro? O dilema do prisioneiro, ele é trabalhado com todas as possibilidades e ele é aplicado de forma repetida nas regras de reciprocidade, no contrato, no tratado. É que aqui nós não temos lousa para eu explicar, colocar estatísticas, quadrante de cima, quadrante de baixo, quais as possibilidades. Por isso que a explicação ela tem que ser um pouco mais genérica. Fato é que esse dilema do prisioneiro, ele é utilizado para entendermos a teoria dos jogos de cooperação, as regras de reciprocidade, os contratos e os tratados. O dilema do prisioneiro repetido a longo prazo demonstra que a cooperação, em regra, ela é mais vantajosa. Gravem isso. A cooperação, em regra, ela é mais vantajosa. E a fraude, a mentira, a não cooperação, o que nós chamamos na economia de trapaça, ela é menos vantajosa. Tudo bem? Com base no dilema do prisioneiro, nas regras de reciprocidade, ocorrendo essa aplicação repetida, nós conseguimos entender a formação dos contratos e, consequentemente, dos tratados e, consequentemente, dos costumes internacionais. Professor, tudo bem, maravilha. Eu entendi. Tranquilo, eu entendi. O problema é o seguinte, pessoal. Nós vivemos em uma sociedade internacional do ambiente mercadológico, aula de número 2 e aula de número 3, em que nós temos vários jogadores. Dificilmente tu vai achar uma teoria dos jogos só com 2 jogadores. Não. A teoria dos jogos no âmbito internacional ela é mais complexa. Perfeito? Ela envolve vários e muitos jogadores. Várias pessoas interagindo. Aí é que nós entramos na questão
das ações coletivas. Eu falei antes sobre ações coletivas. Eu falei antes que a teoria dos jogos de cooperação ajuda na definição da propriedade, ajuda nas regras de reciprocidade, que é a formação dos contratos e dos tratados, aplicando como solução o dilema do prisioneiro, e também ajuda a entender as ações coletivas. O que seriam essas ações coletivas? É a mesma coisa que o dilema do prisioneiro. São dois jogadores em que o comportamento de um é decisivo para o futuro do outro, só que nas ações coletivas é o dilema do prisioneiro com vários jogadores. Nas ações coletivas nós temos mais de dois jogadores, são estruturas complexas. O tema ações coletivas na análise econômica do direito é extremamente útil para nós entendermos estruturas complexas. O funcionamento dos exércitos, funcionamento de universidades, funcionamento do Estado, funcionamento da sociedade internacional. É quando nós temos vários jogadores decisores, estruturas complexas. É a teoria dos jogos, é o dilema do prisioneiro, com estruturas complexas, vários jogadores. Aí nós entramos na questão das ações coletivas. O grande paradoxo, a grande questão, o grande problema de estudarmos a teoria dos jogos com vários jogadores, ou seja, entrarmos nas ações coletivas, é que os indivíduos, eles agem de forma racional. Nós temos uma racionalidade. Tudo bem que essa racionalidade é limitada, isso é muito criticado, né? Os economistas falam em racionalidade, mas essa racionalidade é limitada, na prática é difícil. Não vou entrar nesse tema hoje, sem condições. Mas vamos só pressupor que os indivíduos, eles são racionais. Eles agem de forma racional, visando a satisfazer o interesse próprio. Aí é que tu entra no problema da ação coletiva. Por quê? Pega o Estado. O Estado, ele é estudado conforme a teoria dos jogos, a sociedade internacional também, aplicando-se o dilema do prisioneiro, com vários jogadores, nós estamos estudando as ações coletivas. O problema é que nós temos vários indivíduos e, para a economia, os indivíduos são agentes econômicos que agem de forma racional, visando a satisfazer os interesses particulares. E as ações coletivas, elas jogam um balde de água fria. Por quê? Porque a gente fica imaginando o presidente, o ministro, o chefe de Estado, eles tentam e querem atender ao bem comum. Que maravilha! A ciência política nos ensina isso. Aquelas aulas iniciais da teoria geral do Estado, lá no começo do curso de Direito. Atender ao bem comum. Eu elegi um parlamentar, um senador, um deputado, um presidente, um ministro, lá assumiu, ele vai atender ao bem comum. Que maravilha! A análise econômica do direito critica isso. Não, meu amigo. Infelizmente, não é assim que funciona. Na teoria dos jogos, os jogadores são inteligentes, eles interagem entre si. E se você repetir várias vezes o dilema do prisioneiro, para entender a formação dos contratos, dos tratados, e se envolver vários jogadores, tu vai entrar nas ações coletivas e tem um paradoxo, tem um problema na ação coletiva. Qual, professor? É essa. Os agentes são racionais, a pessoa física é racional. Ela, em regra, age por interesse próprio, para atender aos seus interesses. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Maravilha? Quando nós aplicamos a teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro, para vários jogadores, ou seja, as ações coletivas, o tema, o item das ações coletivas, nós chegamos a algumas conclusões um pouco perturbadoras. Olha só, pessoal. Quando eu falei nos jogos de cooperação e no dilema do prisioneiro, quando você aplica várias vezes o dilema do prisioneiro com as várias possibilidades, quando um criminoso confessa e o outro assume o crime, a pena é X, a pena é Y. Quando os dois confessam, a pena é Y, a pena é W, e assim vai variando. É que não tem como eu explicar isso sem uma lousa. Mas o problema das ações coletivas é que nós temos vários jogadores. Aí a gente chega a algumas conclusões um pouco perturbadoras. Por quê? Imaginem várias pessoas, vários jogadores. Imaginem a sociedade internacional. Teoria dos jogos, jogos de cooperação, dilema do prisioneiro. Teoricamente,
o dilema do prisioneiro feito de forma repetida, a gente chega à conclusão que o melhor é cooperar e o pior é trapacear. O problema é que nas ações coletivas você tem vários jogadores. É difícil de fiscalizar. É o problema da sociedade internacional. Nós temos muitos trapaceiros na sociedade internacional, muitos estados que não cooperam. Muitos estados que fingem cooperar e não estão cooperando. É o caso da proteção ao meio ambiente. Vamos proteger o meio ambiente, nós temos vários estados protegendo, tem um que outro que não protege. Porque a sociedade internacional é uma teoria dos jogos, uma ação coletiva com vários jogadores, é difícil de fiscalizar. E aí, a trapaça e a não cooperação, ela é vantajosa. Esse que é o problema. A análise econômica do direito, ela analisa os problemas dessa forma. Não, eu não estou cooperando, eu não quero cooperar. Eu vou produzir mais no meu país, degradando o meio ambiente, ninguém está percebendo. Eu sou um país pequenininho, lá próximo à Indonésia, sou um país pequenininho, sei lá, da África, da Ásia. Ninguém está percebendo que eu estou poluindo aqui o oceano, o mar territorial. Ninguém está percebendo. É aí que nós entramos, dentro das ações coletivas, em dois temas importantes. A questão dos caronas e dos bastiões. Taca coisa, vamos lá. Quem são os caronas e os bastiões? Nós temos vários caronas e bastiões na sociedade internacional. Ainda estou dentro da teoria dos jogos. Ainda estou dentro das ações coletivas. Caronas, ou free ride, como falam na análise econômica do direito em inglês, free ride, ou caronas ou bastiões. O que é o carona? Já está dizendo, pessoal. O carona é o cara que vai nas costas do outro. Muito comum na teoria dos jogos, que tem vários jogadores. É comum no ambiente de trabalho, com vários funcionários. Um está trabalhando, o outro está trabalhando menos. É muito comum. Nós temos vários caronas na sociedade internacional. Vou dar dois exemplos do dia a dia, do cotidiano, da doutrina. Um hotel. Tem 50 hóspedes. 2 roubam uma peça, 2 levam um papel higiênico, um sabonete, algo do frigobar sem pagar. São caronas. Esses 2 que estão furtando o hotel, esses 2 hóspedes, vão embora sem pagar, não pagam. O hotel vai ter um prejuízo. Ele vai jogar esse prejuízo nos outros hóspedes. Perfeito? Claro que vai. Ele teve um prejuízo, ou ele vai cobrar dos outros hóspedes, ou vai aumentar a diária. Isso é um carona. O carona é aquele sujeito que não coopera, que se aproveita da complexidade da sociedade, como da sociedade internacional, porque ele não é visto. A fiscalização é muito difícil. Isso existe muito no direito internacional, na sociedade internacional, na proteção ao meio ambiente. É comum na questão dos refugiados políticos na Europa. Ah, a Itália vai ficar com esses refugiados políticos, maravilha. Lá dentro tem 4 militantes do Estado Islâmico. Eles se aproveitam, porque é uma teoria dos jogos complexa, com vários jogadores, repetindo-se o dilema do prisioneiro, a longo prazo, no caso das ações coletivas, trapacear e não cooperar acaba sendo vantajoso para algumas pessoas. Isso explica muito a situação atual e a dinâmica da sociedade internacional. Nós temos vários caronas. Professor, me dá mais um exemplo de carona. Falei dos hotéis, a evasão fiscal, sonegação de tributos. Uma grande empresa sonega tributos, não paga tributos. O Estado vai arrecadar menos e o Estado vai cobrar do restante da sociedade. Você paga tributo pelo sonegador. Perfeito? Isso é um carona. Ele se aproveita da complexidade da sociedade internacional, desse teoria dos jogos com vários jogadores, e ele tem vantagem sendo um carona, sendo um trapaceiro. Tranquilo? O caso da previdência social no Brasil é um tema fértil para a teoria dos jogos. Jogos de cooperação, dilema do prisioneiro, ações coletivas. Previdência social. Quem já estudou direito previdenciário, o regime geral do INSS? Nós temos vários benefícios que são concedidos sem contribuição. Nós temos vários benefícios que são concedidos, por exemplo, para o público rural, que não precisa contribuir, mas ele recebe um salário mínimo. Quem é que paga esse salário mínimo? Escassez, eficiência, bens escassos. Você. É o teu tributo que vai ter que pagar um benefício beneficiário
eu estou respeitando aqui, não quero criticar as pessoas que recebem benefício na zona rural. Eu não sou contra elas, pelo amor de Deus. A minha família vem do interior, é zona rural mesmo, tá? Mas fato é que a análise econômica do direito pode classificar essas pessoas como caronas, free ride, porque elas recebem benefícios sem ter a devida contribuição. É o grande problema da Previdência Social. Pessoas que recebem benefícios previdenciários, até do regime do servidor público, que conforme a teoria dos jogos de cooperação, são free rides, são caronas, recebem benefícios sem dar a devida contraprestação. Os bens são escassos, vai faltar, alguém vai ter que pagar. Tudo bem? Os caronas podem ser classificados como custos de transação também. São custos que devem ser analisados pelo direito internacional. Por exemplo, você aprova um tratado para proteger o meio ambiente. Você vai ter que ter um meio de fiscalização eficiente para que não haja estados caronas que não protejam o meio ambiente e não vão cumprir o tratado. O carona pode ser um estado e ele pode ser um custo de transação que inviabilize o cumprimento de um tratado internacional. São conceitos, com todo o respeito, todas as vênias aqui não concordam, perfeitos para a gente entender a sociedade internacional. Tá bom? Tranquilo? E os bastiões, pessoal? O que é um bastião? A doutrina fala muito na questão do desenvolvimento do ouro, lá na Califórnia. Teve uma época que a Califórnia teve muito ouro, aí um monte de gente foi para a Califórnia para pegar ouro, né? Aí os jogadores começaram a interagir, começaram a brigar, começaram a ter vários problemas. Aí criaram associações, tinha muita gente, aí surgiram vários caronas, pessoas que fingiam que trabalhavam e mesmo assim ganhavam ouro. E além dos caronas surgiu os bastiões. É um exemplo muito citado, é o caso do ouro na Califórnia. Bastião é um líder, é uma pessoa de destaque que tem o poder de vetar, de impedir as decisões. Isso é um bastião. Bastião é o conceito perfeito para nós criticarmos e entendermos, por exemplo, o poder de veto do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bastião é aquele que tem um poder decisório, aquele jogador que tem um poder decisório e ele impede que uma decisão seja tomada. Nós temos o Conselho de Segurança da ONU, tem 5 estados no Conselho de Segurança da ONU que têm poder de veto. Com muita frequência, o Conselho de Segurança quer punir Israel, quer punir Mianmar. O Conselho de Segurança quer punir Israel, aí vem os Estados Unidos, que tem poder de veto, e veta aquela punição, não permitindo que Israel seja punido, por interesse particular dos Estados Unidos. Esse é um bastião para a teoria dos jogos de cooperação que impede a eficácia e eficiência do direito. Mianmar, ligada à China. China tem poder de veto. Mianmar estão estuprando, estão matando, estão degolando crianças, estão vendendo crianças. É ditatorial, é terrível. Veio o Conselho de Segurança da ONU, vamos punir. Vamos descer o cacete em Mianmar. Aí vem a China, que tem um poder de veto, e ela diz, não, não pode, não concordo. Por que, China? Porque é minha amiga, tem relação comigo, eu não quero. É um bastião, é um custo de transação elevado para o direito internacional que tem que ser analisado. Maravilha? As ações coletivas nos permitem, quando nós estudamos ações coletivas, nós ainda estamos na teoria dos jogos, nos permitem analisar a questão dos caronas e dos bastiões. E isso existe em todos os lugares. Sociedade internacional, como eu citei, no dia a dia, hóspede de hotel, na questão do Conselho de Segurança da ONU. Pessoal, um outro tema importantíssimo, eu estou olhando aqui porque é bastante coisa, eu precisaria de umas 10 aulas, no mínimo. Estou selecionando aqui os pontos que eu reputo mais importantes e interessantes para vocês. Eu encerro aqui o estudo da teoria dos jogos. Teria mais para falar, tá? Eu encerro aqui o estudo da teoria dos jogos. E eu entro num novo tema de análise econômica do direito, extremamente interessante e útil, especialmente para o direito internacional, para o estudo do Estado. Anota na cabeça, anota no caderno, teoria da escolha pública. A teoria da escolha pública é muito boa e interessante para nós estudarmos os sujeitos,
e as fontes do direito internacional. O que é essa teoria da escolha pública? O tema já é um pouco autoexplicativo, né? Teoria da escolha pública. Como é que são feitas as escolhas públicas? Como é que o Estado interfere na economia? Como é que são feitas as escolhas pelo legislador, pelo presidente? Teoria da escolha pública. A gente consegue entender como é que se formam as eleições, como é que o príncipe, lembra do dilema do príncipe que nós estudamos em uma aula anterior? Ao tratar do nosso presidente, de um rei, o dilema do príncipe, ele tem que fazer escolhas. Teoria da escolha pública. A teoria da escolha pública é uma teoria norte-americana. É uma teoria americana que tem como objetivo estudar de uma forma bem ampla a intervenção mínima e eficiente na economia por parte do Estado. Reitero, a teoria da escolha pública ela tem como objetivo estudar a intervenção mínima e eficiente do Estado dentro da economia. Além disso, a teoria da escolha pública, ela nos ajuda a compreender alguns processos políticos. Por exemplo, as eleições. A teoria da escolha pública nos ajuda a entender como as leis são produzidas, como se desenvolve uma eleição, como as decisões, inclusive as decisões judiciais, são tomadas. O problema é que a teoria da escolha pública, como toda a análise econômica do direito, ela joga um banho de água fria em nós juristas brasileiros. Um país de civil law, um país ainda muito formalista e legalista. A teoria da escolha pública, ela contraria a ciência política. Pega um livro de ciência política, você estuda lá o regime presidencialista e parlamentar. Aí você chega lá ao final e estuda o princípio da supremacia do interesse público. Você vê que lá na Constituição o presidente, senão ele vai ser responsabilizado conforme o artigo 85 da Constituição, o presidente tem que atender o interesse público. Essa é a nossa ciência política, esse é o direito bonito, formal, folclórico brasileiro. A teoria da escolha pública fala para você, sonha menos, querido, desce para a realidade. Para a teoria da escolha pública, que estuda a atuação do Estado, os processos políticos, a teoria da escolha pública ela parte de um pressuposto. As pessoas. Lembra da metodologia individual? Vejam como uma aula está conectada com a outra, um assunto está conectado com o outro. Isso nos remete até à teoria dos jogos. A teoria da escolha pública fala o seguinte, cara, desce para a realidade, dá uma acalmada aí no teu âmago, na tua visão romântica do direito. O direito não é tão romântico assim. A teoria da escolha pública, ela parte do pressuposto que nós temos pessoas físicas, pessoas que são agentes econômicos, que agem racionalmente com o objetivo de atender seus próprios interesses. O cientista político, ele olha para o presidente e fala assim, ó, olha o nosso presidente. Agora foi. Olha o nosso presidente. Nosso presidente, foi eleito para atender o bem do povo. A teoria da escolha pública fala, não, ele foi eleito para atender e vai atender o interesse particular ou do partido ou da família dela. É um agente econômico que age de forma racional. E não que a teoria da escolha pública defenda isso, não. A análise econômica do direito, ela constata isso. Para a análise econômica do direito, nós temos um rico mercado político. Dentro da teoria da escolha pública, ao invés de nós falarmos em um mercado de troca de serviços e produtos, aqui nós falamos em um rico mercado político. E dentro desse mercado político nós temos vários elementos. Nós temos os eleitores, nós temos os políticos, nós temos os burocratas, nós temos os lobbies, os grupos que fazem lobby. Com base nesses elementos, a gente consegue entender como é que são feitas as escolhas públicas, como é que o Estado funciona, se ele interfere de forma eficiente na economia, como que se desenvolvem as eleições, como que se criam políticas públicas. A teoria das escolhas públicas, ela nos mostra as várias
falhas de governo. Dentro da teoria da escolha pública tem um tópico, um subtópico que nós chamamos falhas de governo. As falhas de governo são as falhas do Estado em interferir, por exemplo, na economia. Tem determinados setores da economia que estão funcionando bem. Aí vem o Estado e regulamenta, ou cria uma taxa, ou um imposto, ou uma contribuição de melhoria, dependendo da teoria adotada no teu direito tributário. Mas fato é que o Estado interfere na economia de forma excessiva ou ineficiente. Aí vem a teoria da escolha pública e analisa aquilo como uma falha de governo. A teoria da escolha pública é muito interessante para nós analisarmos a política externa dos países e como que os países, eles encaram o direito internacional. Parece que eu estou numa bola de cristal, né? E mais, a teoria da escolha pública não é que ela critica a democracia. Ela até entende que a democracia é o melhor regime, é muito melhor que ditadura. Só que a alternância subjetiva de poder, ou seja, a mudança de governantes para a teoria da escolha pública, não é muito relevante. A teoria da escolha pública entende que a democracia tem as suas ineficiências. A mera alternância de presidente, de poder, às eleições, não gera muita mudança prática. Por quê? Retomo o que eu estava falando antes. Os agentes econômicos, os eleitos, os parlamentares, são agentes econômicos racionais que, em regra, atuam visando o interesse próprio. Maravilha? Por isso que ela acaba com aquela visão romancista, né? Aquela visão ela tem uma visão mais crua, mais limpa e menos romântica do Estado, ok? Ela não está estimulando o egoísmo, ela apenas constata que as pessoas, em regra, são egoístas e tomam decisões, ainda que um presidente, visando o interesse próprio. Isso contesta o voto, isso contesta tudo que nós estudamos sobre ciência política. Tudo bem? Maravilha? Vamos dar uma relaxada, coloca um quiz para nós, coloca uma questão aí para a gente dar uma respondida. Teste seu conhecimento. Vamos lá. A análise econômica pode ser A, normativa e legal. B, descritiva e civil law. C, positiva e supralegal. D, descritiva e normativa. Qual a alternativa correta, pessoal? Alternativa D. A análise econômica, ela tem duas dimensões. São dois modelos, duas etapas que nós utilizamos para estudar. É a dimensão descritiva e a normativa. Estudamos antes, citei isso antes. Pode vir comigo. É um tema um pouco mais complexo, que demandaria um pouquinho mais de tempo, de esforço, mas em razão da limitação aqui das nossas aulas, eu citei elas, trabalhei com eficiência, trabalhei com a escassez. Maravilha? Tranquilo? Eu vou encerrar agora o estudo da teoria da escolha pública. Claro que ela foi um pouco sucinta em razão do encaixamento ao perfil da aula. Do aula para concurso, veio o concurso na cabeça. Vamos traçar agora, pessoal, vamos especificar um pouco mais, aplicar o que nós estudamos sobre análise econômica do direito ao direito internacional, de forma mais específica, ok? Os principais pontos ou pontos importantes de tudo que a gente estudou e a gente pode aplicar à análise econômica do direito internacional. Primeiro ponto, quando a gente pensa em direito internacional, quando a gente faz uma análise econômica do direito, é a ideia de escassez. Isso aqui eu vou repetir pelo resto da vida 300 vezes para você botar na cabeça, e se você sair da aula com a consciência de que nós vivemos em um mundo escasso, você já revolucionou a noção de direito que você tem. Porque eu duvido que nos 5 anos de faculdade algum professor te levou ou te falou que o direito trabalha com escassez. Mas duvido. Você deve ter estudado o princípio da dignidade da pessoa humana, o artigo 1º, o artigo 5º, todos os incisos. Onde é que tem escassez na nossa Constituição?
Quando é que o legislador constituinte originário, poder constituinte originário da Constituinte da década de 80, que gerou a Constituição de 5 de outubro de 1988, quando e onde ele falou em escassez? Quando que ele se preocupou em alocar recursos ou criar meios de materializar aqueles direitos? Então, a primeira ideia de uma análise econômica, especialmente da análise econômica do direito internacional, é a ideia de escassez de direitos e recursos. Professor, o senhor é muito mal. Não, não sou mal, é uma constatação. A gente vive um mundo escasso, nós vamos ter que aceitar uma hora isso. Tá bom? Próximo ponto que eu destaco de uma análise econômica do direito internacional com base em tudo que nós estudamos. A importância de nós termos a eficiência na alocação de recursos. Pode ser uma eficiência paretiana, do critério de Pareto, ou Kaldor-Hicks, mas fato é que nós temos que ter uma eficiência na alocação de direitos e recursos. Pessoal, infelizmente, todo direito tem um custo, e essa expressão não é minha. Só que muitos professores não querem aceitar e ouvir, mas todo direito tem um custo, infelizmente. Pode até não ser um custo financeiro, monetário. Não estou falando só em custo financeiro, monetário. Mas tem um custo. Ele não cai do céu. Próximo ponto que eu destaco para vocês, a ideia de racionalidade econômica. As pessoas e os estados para o direito internacional agem racionalmente e esse modelo de racionalidade ele traz previsões, ele nos ajuda a prever as consequências da norma e a gente chega à conclusão que os agentes econômicos agem racionalmente visando o interesse próprio. Em regra é isso. Questiona a sua vida aí. Analisa a sua vida. Você fez a faculdade de Direito para beneficiar o seu vizinho? Você fez a faculdade de Direito, prestou OAB para acabar com a paz mundial ou a fome na África? Eu não tô defendendo isso. Eu estou apenas constatando uma verdade inconveniente. Parece Al Gore, né? Uma verdade inconveniente. Próximo ponto. A ideia de racionalidade, em que os estados são agentes econômicos que agem por interesse próprio. Cuidado com a ideia de custos de transação. O teu comportamento, um contrato que você fecha, um tratado internacional, o desenvolvimento de um costume, gera custos de transação. E esses custos de transação, o que importa para o direito internacional são os custos de transação, conforme o teorema de Coase, significativos. Não os negligenciáveis, que não têm atrito. É que nem na física. O que não tem atrito não tem muita relevância. A gente quer saber o que tem atrito para o direito ou fornecer ou publicizar as soluções. A ideia de direito, para análise econômica do direito, o direito ele tem uma função simbólica. O direito, ele publiciza as normas e as regras. O direito, ele fornece caminhos para a gente regulamentar esses atritos, esses custos de transação significativos. Tudo bem? O direito internacional, as fontes do direito internacional, elas são criadoras de estímulos. Elas interferem no comportamento dos estados. Essa é a visão consequencialista, elas geram consequências que a gente tem que ter das fontes do direito internacional, tá? Com base nisso, nós temos que analisar as fontes e os comportamentos dos estados conforme os custos e benefícios. Tentando desenvolver uma análise de previsibilidade das condutas. Tentando prever os possíveis comportamentos de um tratado, de um costume, de uma fonte do direito internacional. O direito internacional, as fontes do direito internacional, os tratados, os costumes, o comportamento dos estados geram externalidades, geram custos sociais, interferem em outros estados. Mesmo que seja um contrato, um tratado, né? Um tratado ou um contrato, um tratado bilateral entre Alemanha e Itália para compra de frango, vai gerar externalidade, vai atingir os vizinhos. Maravilha? Tranquilo? Não esqueçam que a sociedade internacional, o último ponto que eu queria destacar, em que a análise econômica do direito interfere no direito internacional,
é que nós vivemos em uma sociedade internacional. Regrinha mnemônica da PADU. Sociedade Internacional é uma baita PADU. P-A-D-U. Paritária, aberta, esqueci, PADU. Paritária, aberta, descentralizada e universal. PADU. Maravilha, pessoal? Vamos quebrar o gelo? Vamos chamar um quiz? Eu gosto do quiz. Porque daí eu chamo o quiz, eu leio a questão e arrumo os papéis e vocês não percebem que eu estou arrumando o papel. Chama o quiz para mim, por gentileza. Aí tu vai mostrar os papéis, né? Chama o quiz, vamos lá, por gentileza. Dentre as disciplinas abaixo, qual foi a primeira a sofrer a análise econômica? Aonde? Lá nos Estados Unidos. Alternativa A, o direito internacional penal. B, o processo penal. C, o processo civil. Ou D, direito dos contratos. Alternativa D, direito dos contratos. Pode voltar comigo aqui, por gentileza? O direito dos contratos, conforme o professor Eric Posner, filho do então juiz Richard Posner, que são considerados alguns dos grandes pais da análise econômica do direito, dos criadores, eles destacam que o direito contratual foi o primeiro, ou talvez um dos primeiros ramos do direito a sofrer uma análise econômica do direito. Pessoal, já encerrando a nossa aula, eu estou selecionando os temas, porque teria muito o que falar, é instigante, é maravilhoso, é fundamental, é rico, é diferente, é crítico, né? Eu gostaria de fazer aqui um comparativo, uma tabela, né? Eu já fiz a análise econômica do direito internacional, maravilha. Quero continuar aplicando a economia ao direito internacional, e assim nós vamos encerrar a aula de hoje. Eu fiz aqui um comparativo, ó. Eu coloquei alguns temas do direito internacional e o que a análise econômica fala desses temas. Temas, vacas sagradas, que não são muito contestadas no direito internacional, e o que a economia fala e o contraste, a crítica. Exemplo apenas. Responsabilidade internacional. O que nós estudamos sobre a responsabilidade internacional, todos os pressupostos, um ato ilícito, hoje pode ser lícito, nexo de causalidade, dano, responsabilidade, excludentes, quando há violação dos direitos humanos, tudo aquilo que nós estudamos é duramente criticado e invertido pelo teorema de Coase, por aquela visão recíproca do problema. Segundo tema de direito internacional é a questão das fontes jus cogens e a objetivação. A análise econômica do direito não concorda e ela critica, porque ela entende que hoje nós temos vontade, subjetivismo do direito internacional. O contrário. Princípio pro homine. O princípio pro homine, ele pode ser facilmente criticado com as ideias de eficiência e de escassez. Você vai ler um livro sobre controle de convencionalidade, sobre princípio pro homine, maior proteção aos direitos humanos, em nenhuma página vai ter a ideia de eficiência e escassez. O doutrinador ele não vai se perguntar nunca, pelo menos no Brasil, como é que ele vai implementar aqueles direitos, tá? A ideia atual do direito internacional de soberania flexibilizada. Para a análise econômica do direito, a soberania ainda é muito forte. Na verdade, a análise econômica do direito está mais ligada ao modelo e lógica westphaliana, que surgiu em 1648, que coloca o Estado como destaque. Tratados internacionais como principais fontes do direito internacional. A análise econômica do direito contesta isso. Contesta os tratados e esse foco excessivo às convenções internacionais. E, por fim, aquela ideia do direito internacional de muitos doutrinadores de que nós temos os estados eles são solidários, eles são bonzinhos, eles almejam a humanização da sociedade. A análise econômica do direito critica isso também. Principalmente uma análise econômica do direito internacional, que entende que os estados são agentes econômicos racionais, que agem em regra, não necessariamente, mas em regra,
para atender a interesses particulares. Nada impede que haja algum Estado que celebre um tratado para beneficiar outros, não tem problema nenhum, vai existir. Existe o humanismo, existe a solidariedade, mas isso é contestado, essas generalizações humanistas, utópicas, Estados solidários. Isso é contestado pela análise econômica do direito, ok? Já estou encerrando, pessoal. Prometo que já estou encerrando. Para a gente encerrar, é muito útil nós aplicarmos o dilema do prisioneiro para entendermos a formação dos costumes internacionais e dos tratados internacionais. Quando nós aplicamos a análise econômica do direito, quando nós aplicamos o dilema do prisioneiro, repetido em um longo espaço de tempo, nós podemos contestar a existência e a formação dos costumes e dos tratados internacionais. O conceito tradicional de costume é aquele comportamento reiterado, aceito como sendo direito, opinio iuris. Maravilha? Esse é o conceito tradicional que estudamos na aula de número 2, aula de número 3. Isso é contestado pelo direito e economia. Para a análise econômica do direito, a opinio iuris não existe. Olha que dura essa crítica. Olha como a análise econômica do direito contraria o direito internacional secular. Não existe essa opinio iuris. Para a análise econômica do direito, o costume internacional ele se forma conforme 4 lógicas, 4 motivos. Primeiro, por causa da mera coincidência de interesses. Os Estados adotam aquele comportamento repetido porque é conveniente para si. E como vários Estados adotam aquele comportamento, há, nesse caso, uma coincidência de interesses. Olha que duro isso. Para a análise econômica do direito internacional, o costume internacional segue 4 caminhos, 4 lógicas. O primeiro, uma mera coincidência de interesses. Não combater, não proibir o genocídio é conveniente. Deu uma coincidência de interesses. Desumaniza a coisa, né? Segunda lógica, o costume internacional ele pode se formar pela coerção. Coerção. Os Estados ocidentais impõem um costume internacional aos países mais fracos. Plenamente possível. Terceira lógica, a cooperação. A análise econômica do direito aceita a formação dos costumes por meio da cooperação, só que apenas a cooperação bilateral. A análise econômica do direito internacional contesta a multilateralidade. Não aceita a multilateralidade. Ela é inviável, ela é utópica. Mas por meio da cooperação só se ela for a bilateral. E a quarta lógica, quarto caminho para formar um costume internacional para a análise econômica do direito, conforme o dilema do prisioneiro repetido dos jogos de cooperação, é a coordenação bilateral. Coordenação bilateral. Os 2 Estados se coordenam, têm ações idênticas. E esses motivos de formação do costume também podem ser aplicados aos tratados internacionais. A análise econômica do direito não acredita muito em multilateralidade, acredita que os tratados se desenvolvem de forma bilateral, perfeito? E acha que os tratados internacionais eles são formados por coincidência de interesse também, por coerção de uns países em relação aos outros, inclusive os tratados, porque muitos Estados temem retaliação, ou muitos Estados celebram tratados para passar um sinal à sociedade internacional que agem de boa fé. Para isso, tá? O Brasil, para encerrar a aula, no Brasil nós já tivemos algumas decisões que aplicaram a análise econômica do direito. Por exemplo, STJ, recurso especial 1163283. Repetindo, recurso especial 1163283 do STJ, aplicou a análise econômica do direito ao artigo 50 da Lei 10.931 de 2004, fazendo uma análise econômica do direito dos contratos de financiamento do sistema financeiro de habitação. Tudo bem? No julgamento do caso do ex-presidente Lula, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região Lula, o caso Lula, né? Julgamento do caso Lula, a desembargadora Cláudia Cristina utilizou a análise econômica do direito para decidir sobre a suspeição do desembargador Gebran Neto.
E no seu voto ela utilizou a análise econômica do direito. O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do CAD utiliza diariamente a análise econômica do direito. E por fim, a última informação para encerrar, não esqueçam da jurimetria. O que é jurimetria? É a disciplina empírica do direito. A jurimetria está sendo desenvolvida pela Associação Brasileira de Jurimetria e tem como objetivo fornecer subsídios empíricos e quantitativos para a elaboração de políticas públicas no Brasil. Meus amigos, eu encerro esse Saber Direito muito feliz, realizado. Agradeço pela atenção, mantenham o foco, mantenham a fé, contem comigo. Tinha muito para falar, eu tive que selecionar os temas nessas últimas aulas, mas foi um enorme privilégio. Um abraço fraterno e até a próxima. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.